Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também cumprimento os irmãos de casa com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz nessa noite por estar tendo essa oportunidade de falar do nosso Jesus, de dizer o quanto Ele é forte, é poderoso, e quanto Ele é grande, enquanto Ele é fiel e verdadeiro. Os irmãos estão falando assim: o irmão Danilo não foi chamado para cantar, também não vou chamar minha esposa para pregar comigo. Aleluia. Ela é linda? Ela é linda? É. Então, se ela ficar aqui, meu bem, vou perder a noção da pregação. Hoje, estou muito feliz porque o Senhor tem falado conosco desde o começo deste culto. A gente só precisa estar com o ouvido atento ao que o Senhor tem falado conosco. Primeiro foi pelo louvor, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Deus vai tirar esse medo de você. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, aleluia, oh glória. E é real a presença dEle em nosso meio. A primeira promessa que eu já vou liberar para você nessa noite é que Ele disse para o discípulo: eu morrerei e depois de terceiro dia ressuscitarei. E a promessa foi cumprida, e Ele disse mais uma promessa: eu irei, mas logo mais eu voltarei e buscarei o meu povo para morar junto comigo. Maravilha de Deus. Então, toma posse desta palavra e receba, porque hoje eu estou com vontade de pregar. Hoje eu estou com vontade de pregar. Deus foi remoendo essa palavra dentro do meu coração durante a semana, e hoje eu vou dar chute na cara de Satanás. Hoje eu vou mostrar para ele quem é que está do nosso lado. Se até hoje, nesse momento, Satanás ele te entristeceu, ele te chateou, se até agora, neste momento, ele colocou barreira, frustrações para a tua vida, fique tranquilo. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer assim: maior é o que está contigo, meu filho. Fique tranquilo, as minhas obras serão completas sobre a tua vida, pode ter certeza. Antes de eu ministrar, os irmãos fecham os olhos, eu vou orar e logo após nós continuaremos a pregação. Senhor, estamos diante da Tua presença, meu Pai. Peço para que o Senhor me cubra com seus anjos, que o Senhor me cubra com a Tua presença, que o Senhor possa, meu Pai querido, abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, que nós possamos, meu Pai querido, compreender aquilo que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas, que nessa noite, meu Pai querido, nós possamos sair daqui carregados, cheio e transbordando da Tua presença, pois a palavra de hoje, meu Pai, já foi lida pela palavra inicial. Nós iremos transformar este mundo pelo nosso entendimento. Nós queremos convencer quem está à nossa volta que não é nós que governa a nossa vida, mas é Cristo que governa. Nós vamos mostrar, meu Pai querido, que maior é o que está conosco do que o que está neste século. Talvez este século, meu Pai querido, quer pagar o brilho do ser humano. Talvez este século, meu Pai querido, quer enfraquecer, meu Pai, as nossas mentes, meu Pai querido. Talvez este século, meu Pai querido, quer sim, meu Pai querido, transformar as nossas mentes para uma mente pacata, uma mente pequena, mas pelo poder do Evangelho que foi plantado por Cristo, nós iremos ultrapassar barreiras, fronteiras, e iremos sim, meu Pai querido, possuir, meu Pai querido, as terras até o confim dessas terras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, abre as vossas Bíblias em Daniel capítulo 2,
verso 17. Nós vamos ler alguns versículos, por isso eu peço para que os irmãos leiam junto comigo. Enquanto eu estiver ministrando, faça igual eu faço com o meu pastor Eliel Vera quando ele está pregando. Parece que nós estamos tendo um pequeno problema, né, pastor? A idade vai chegando e a garganta não vai ajudando mais. Antigamente eu pregava, gritava e adorava o Senhor 3 horas e a garganta estava tinina. Hoje é 20 minutos e acabou. É 300 litros de água para ver se a garganta recupera. Aleluia. Daniel capítulo 2 vai dar continuidade à mensagem que foi lida na palavra inicial, concluindo também com o tema dos irmãos hoje, né, que Deus dá um ponto final, né? Não é um ponto final, né? Para Deus é tudo um ponto de início. Ele que dá o ponto final na vida das nossas histórias. Ninguém mais pode dar, somente Deus. Somente Deus. Daniel capítulo 2, verso 17, vai dizer assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: Não mate os sábios de Babilônia, introduza-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Verso 34 e 35, por gentileza. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então fui juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como gana dos eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez uma grande monte e encheu toda a terra, Maravilha de Deus. Quem não já passou por esta passagem, ou quem já não ficou admirado por esta passagem? Aqui nós vamos ler a história de Daniel, e este capítulo 2, ele é muito forte por quê? Porque assim como Daniel ficou maravilhado, eu também fico maravilhado, como Deus é incrível. Se você um dia conseguir compreender Deus, meu amigo, tu descobriu muita coisa, porque não tem nem como você entender Deus, como Ele trabalha e da maneira que Ele trabalha. Às vezes nós queremos trabalhar da nossa maneira e queremos forçar que Deus trabalhe da nossa maneira, mas você está muito enganado. Por quê? Porque Deus não trabalha da sua maneira e nem da maneira de ninguém. Ele é rei sobre todos os reis, Ele é Senhor sobre todos os senhores. Então pouco importa o que você acha ou como você quer que Ele ache. E pelo contrário, se você querer ajudar ou querer fazer algo para facilitar, você vai se prejudicar completamente. Ora, diga, o povo de Israel até hoje sofre por causa da atitude
da mulher de Abraão. Sara quis ajudar Deus e está aí a guerra até hoje, por causa da atitude de tomar a ação sem Deus pedir ação, para tomar uma atitude sem que Deus permita que ela tome uma atitude. Então aprenda a esperar o tempo de Deus. As pessoas elas querem titular ou querem decretar tempo para que Deus haja. Se Deus não fazer isso em tal tempo, não quero. Com seu gosto ou sem seu gosto, vai fazer. Do seu jeito ou sem seu jeito, Ele vai fazer. Aprenda uma coisa: você sem Deus, você não é nada. Deus sem você, Ele é Deus. A gente temos que colocarmos no nosso lugar que a gente é servo, a gente é criatura. Nós não podemos tomar a posição do Criador, porque se tomar a posição do Criador vai ser quebrado, esmiuçado. E aqui eu aprendi a primeira coisa, porque como pode Deus decretar para uma nação que é eleita, escolhida, separada, que ela seria levada como cativeiro pelos seus inimigos? Jeremias ele proclama, Jeremias anuncia, e o povo não dá credibilidade naquilo que Deus fala. Mas dando credibilidade ou não, Deus faz. Você recebendo ou não, você faz. É por isso que eu, quando digo assim, se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, não faz. Eu vou continuar adorando Ele do mesmo jeito. A Bíblia vai dizer que no terceiro reinado de Joaquim, de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e assenteou Jerusalém. Destruiu Jerusalém. Destruiu o templo de Jerusalém. O templo. Além de destruir o templo, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que ele levasse todos os utensílios da casa de Deus. Aí vai o primeiro toque para você, que Deus não se importa com muita coisa que nós achamos que é santo. O vestimento é santo. Não, um pouco importa. O jeito de gente se... Não, um pouco importa. O que importa é o interior. Se o interior estiver destruído, você pode ter utensílio sagrado, você pode ter vestimento sagrado. Para Deus não é nada. Nada. O que importa é o interior. E o interior ele tem que estar intacto. O interior ele tem que estar conservado, porque o que mantém isso é o que faz a total diferença. Prova disso, a Bíblia vai dizer que quando Deus permite que Nabucodonosor entre em Jerusalém, sentia Jerusalém, rouba, destrói, quebra tudo, Ele vai permitir também que Deus permite que leve algumas pessoas, dentre elas Daniel e seus amigos, Ananias, Misael, Azarias e outros da realeza. E a Bíblia vai dizer que quando Daniel entra para o reinado de Nabucodonosor na Babilônia, ele vai direto para onde? Para a casa do rei, se apresentar ao rei, viver com o rei, comer com o rei, sai de uma realeza para ir para outra realeza, e lá ele teria que se sujeitar às coisas que o rei decretaria. Ele teria que se vestir, ele teria que aprender a língua, ele teria que se tornar um babilônico. E a Bíblia vai dizer que Deus não pediu, mas Ele colocou em seu coração de não se contaminar. E todos nós conhecemos a história que isso
choca tanto o chefe que cuida dele, quanto todos os outros que estavam ao seu redor. E desde aquele momento, ele também chamou a atenção daquele que deveria ser chamado. Daniel vai para uma terra e ele vira estrangeiro naquela terra, mas ele não esquece a sua pátria, não esquece a sua nação. Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, a nossa irmã Margarete foi usada hoje por Deus, como sempre, e isso que eu quero ministrar dentro do coração de vocês. O tema seria reino eterno, e será eterno, porque eu e você não vamos viver aqui nessa terra, mas vamos viver no céu. Eu quero alegrar o teu coração, eu quero dizer para você que aquele que te prometeu que iria te levar, ele vai te levar. Você só está vivendo um momento, um período de tempo, assim como Daniel teve que viver na terra estrangeira por longos anos, ao rei Nabucodonosor, e depois a Dário e a outros reis. Também nós vamos viver aqui nessa terra subordinado a alguns outros reis, mas independente de quem está no reino, quem está no governo, quem está domínio da nossa vida, está em cima do céu. Assim como Daniel passou por reinados e por gerações, nós também estamos passando por reinados e gerações. Ora, diga eu que paro para ver algumas fotos e falo: meu Deus, vai devagar, pai. Mas a maravilha, irmã Severiana, é isso que o Senhor está permitindo, que você vai passando fase por fase, sem você perceber. Olha onde você está, olha onde você tem chegado, olha onde, quanto Deus tem te guardado. Tu acabaste de falar da filha, quantos e quantos testemunhos eu tenho. Minha mãe é uma das tais, diz ela que quando eu era menino, carregado no colo, ia para dentro da igreja, e o prazer dela era olhar as pessoas pregando, e ela dizia assim: o meu filho vai pregar igual ele, o meu filho vai se vestir igual ele. E olha como Deus trabalha, porque os seus sonhos é os sonhos de Deus. Este Daniel, ele é tão tremendo, ele trabalha na simplicidade. Apesar de ter só 12 capítulos, mas esses 12 capítulos, ele vai frisar algo muito importante. O que? O livro de Daniel vai virar o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele vai ter visões do futuro. Ele está vivendo numa geração, mas presenciando a geração futura. Daniel estava vendo eu e você, Daniel estava vendo Cristo. Antes mesmo de Cristo vir na terra, Daniel já tinha visto. Antes mesmo de Cristo vir na terra, Daniel já tinha sonhado e tido visões do Cristo que viria e que mudaria a geração dele, que mudaria a cultura, a religião de Daniel. Ele via que Deus iria trabalhar de uma forma poderosa, que independente de como vivia a nação, que era destruída, uma nação perdida, uma nação idólatra, uma nação contaminada, uma nação que não tinha nenhum tipo de expectativa de contato com Deus, ele, independente disso, falou assim: não, eu tenho certeza, irá vir o Salvador, o Messias, virá o grande rei, e ele reinará sobre todas as nações. Daniel não se precipita, Daniel não força, Daniel é paciente e permanece da maneira que tem que se permanecer, como o crente tem que permanecer, persistindo até o final. E tu, porém, vá até o fim. Permanecer, meu irmão, é complicado. Quem já não passou por um momento de fragilidade de querer desistir? Quem já não passou por um momento de fragilidade de querer parar? Porque é normal do ser humano, nós se cansamos da rotina, nós se cansamos da demora. Eu que diga, já não aguento mais ver fila. Eu vejo fila e desisto na hora. Pingo Doce que lute, ele que não melhora o atendimento não, que ele vai ver. Aleluia. É propaganda? É, melhora.
porque eu estou cansado de fila. Esperar, meu irmão, é cansativo, mas há uma diferença, porque aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Está preparado para que hoje a sua força seja renovada? Está preparada para que a sua expectativa, seus sonhos, seus projetos sejam renovados? Não porque eu estou pregando, mas é porque o Jesus vai injetar dentro do teu coração uma força, uma fé inabalável. Você vai voltar a crer naquilo que você não cria mais. Você vai voltar a ter esperança naquilo que você não tinha esperança mais. Mas irmão Danilo, como? Não sei, Deus sabe. Não sei, meu irmão. Imagina você ver a oportunidade onde não existe oportunidade. Como meu pastor faz isso? Não sei. Mas aquele que confia no Senhor está seguro, está sobre a rocha inabalável. E tudo isso acontece quando Daniel está no seu dia a dia normal, tranquilo, seguindo a sua vida normal, não se contaminando, não se misturando, sem forçar, sem exagerar. Sem forçar, ele estava fazendo o seu dia normal e de repente bate alguém na porta dele. Aí ele bate, ele abre a porta, irmão Edmar. E quando ele abre a porta, não é nem bom dia ou shalom, nada disso. É dizendo assim: olha, te prepara que daqui a pouco nós vamos vir te buscar para te matar. Oxi, mas o que eu fiz? Não, o rei decretou e todos os magos, todos os sábios, todos da ciência irão morrer. Não, mas o que eu fiz? Não, o rei decretou que todos os sábios e da ciência irão morrer. Não, mas deixa eu entender por quê. E aí o rapaz vai dizendo assim que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele se enfureceu porque ninguém dos sábios da Babilônia podia revelar o sonho dele. A Bíblia vai dizer que Daniel indaga ele dizendo assim: mas espera aí, que sonho? Aí ele fala assim: o sonho que o rei teve. Tá, mas qual foi o sonho? Ele não quer revelar o sonho, ele só quer a interpretação do sonho. Daniel respirou, sábio. A palavra já diz, ele é sábio. Daniel respirou, se é o Danilo já... Misericórdia, Pai, Deus sabe o que faz. Daniel respirou e disse assim: ó, faz o seguinte, pede para mim entrar na presença do rei. A Bíblia vai dizer que quando ele entra na presença do rei Nabucodonosor, ele reverencia como de costume: ó rei Nabucodonosor, tu és o rei dos grandes. Eu quero dizer para você que se o Senhor me dá uma permissão de um período de tempo para que eu possa revelar o sonho e a interpretação do sonho. O rei não questionou, mas disse assim: tá certo, te dou esse tempo, mas que você não passe deste tempo, porque eu vou matar todos. A Bíblia vai dizer que ele sai da presença do rei e é onde nós lemos. Ele vai bater na porta dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e vai dizer assim: ó, ora comigo, porque nesta causa eu preciso de força, para que Deus me revele aquilo que eu preciso saber. É ano do clamor, é ano da manifestação do Senhor. Talvez você quer descobrir e ter revelações, mas procurando no horóscopo, não dá certo. Você procurando noticiário, não vai dar certo. Não desmerecendo psicólogos, jamais, eles estão aí, mas tem coisas que o psicólogo não vai conseguir revelar e não vai conseguir tirar. As coisas internas, ocultas, só um que pode pisar dentro do coração.
Somente o Senhor. Tem coisas que você não revela nem para o seu amigo, nem para o seu marido, nem para o seu irmão, ninguém, mas o Senhor sabe. E como, Danilo, que eu posso fazer isso? O segredo está aqui. Ora comigo, para que a misericórdia dos céus revele este segredo. Você vai entender que os céus governam tudo quanto sucede debaixo dessa terra. Nenhum homem aqui na terra, nenhum homem, eu repito, pode vir um Trump, coitado dele. Pode vir o Elon Musk, o cara que tem muitas condições, coitado dele. Pode vir aquele seu seguidor, aquele que você segue, que é famoso, que tem tantos seguidores, coitado dele. Ninguém resiste aos céus. Ninguém suporta os céus. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, quando ele orava, ele dizia assim, ó, Pai, seja feita a tua vontade, assim nos céus. Se não for a vontade dos céus, homem nenhum aqui na terra pode fazer algo. Daniel, ele vai orar e vai pedir para que os céus possam revelar o segredo. E Deus vai dizer para ele na mesma noite. Eita, homem de oração. Eu estou orando há dias. Tem pessoas que estão orando há anos. Mas assim como eu disse no começo, eu termino e continuo. Persista. Persista. Porque Daniel também passou um período na sua vida que ele orou 21 dias. Já que ele estava acostumado com instantâneo, orar, miojo, 3 minutos, e a resposta ali. Teve um período que passou meio tenebroso sobre a vida dele. E como eu disse, ele é um homem diferenciado, diferente de muitos crentes nos dias de hoje, inclusive até mesmo de mim, que, como eu disse, eu venho orando há muitos dias e às vezes até eu desisto. Mas Daniel, quando propôs algo no coração dele, ele vai até o fim. Porque a Bíblia vai dizer que do primeiro dia que ele orou, ele não cessou de orar até Deus responder. Deus foi obrigado a mandar a outro anjo para guerrear a favor da resposta que anjo do Daniel ia levar a resposta para ele. Olha como Deus remove céus e terra para quando ele vê uma pessoa persistente. Então se erga novamente, se coloque de pé, não deixe o diabo frustrar os teus sonhos, persista no seu sonho, persista nos seus projetos, porque o reino de Deus é eterno. Da kanagasuri de kandaragasuri de astereble kandarablakai. A Bíblia vai dizer que ele recebe a resposta e ele mesmo fica maravilhado. E ele vai de novo na frente do rei. Ele vai de novo na presença do rei. E vai dizer assim, vou ler? Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse, achei um dentre os filhos do castigo de Judá, qual vai fazer saber a interpretação. E respondeu e disse o rei, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? É muito forte, irmão, você está na frente do rei. O respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela o segredo. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há no fim dos dias do teu sonho, e as visões da cabeça da tua casa são essas. Vou parar um ponto aqui, porque não é o foco da mensagem, mas eu vou só pincelar. Eu ainda tenho 10 minutos?
10 minutos. E eu ainda nem comecei a pregar. Tenho 10 minutos, não tenho nem comecei a pregar. Olha que interessante. Entra comigo aqui nesse manto. Percebe? Deus vai dar um sonho ao rei, porque Deus o escolheu para ele dominar sobre aquela época. Deus o escolheu, um ímpio, para dominar naquela época. Mas o mesmo Deus que o escolheu também quis provar que ele não é nada. Deus dá o poder para ele se erguer, se constituir como rei, e um grande rei, mas ao mesmo tempo Deus também vai abater ele. Mas o mais interessante é que este sonho que Deus deu a ele, Deus também arrancou dele, mas deixou a agonia nele. Deus é lindo. Deus é perfeito. Talvez você não está percebendo, mas tem algo agoniando você aí. Talvez dentro de você há tanta agonia que você não está entendendo o porquê. Ô irmão, ô filho, ô homem de Deus, Deus quer algo particular contigo na terra. Deus quer revelar algo grande para ti na terra. Mas quando Deus revelar algo grande e perceptível para ti, toma cuidado. Escuta muito bem o que Deus está te mandando. Porque tem pessoas que só escutam o que ela quer, irmão Severiano. É mais fácil, mas tem um alto preço. Deus falou para Abraão, eu não sei por que Deus está falando, mas Deus falou para Abraão que iria dar um filho. Sara ouviu, e ouviu só a parte que queria dar um filho, mas para ela tinha um tempo. E ela falou assim: não, se Deus não me deu, eu vou botar H, e H vai dar o filho, e está tudo certo, e eu resolvi o problema. Não, você criou foi um problema, minha filha. Presta atenção. Presta atenção. O tempo é de Deus. Para de questionar. Para de querer colocar Deus contra a parede, porque quando Ele colocar você, você não vai aguentar o tranco. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ouve o sonho, e a agonia do sonho dele passa, mas Deus estava revelando para ele que o reinado dele ia acabar, que a cabeça de ouro, que ele tanto ouviu, subiu para a cabeça. Subiu tanto para a cabeça, meu pastor, que o sonho ele coloca a estátua diferente do que Daniel descreveu. Ele vai lá e faz o quê? Uma estátua total de ouro. Ah, eu sou rei, eu mando. Vai, faz aí. Porque Deus revela para ele o que ele tinha sonhado. Deus vai dar uma estátua para ele no sonho, cujo esplendor excelente estava do pé diante. A vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre de coxa de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isso quando uma pedra cortada sem mão, qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro e esmiuçou. Nabucodonosor ouve esse sonho e diz assim: é esse mesmo, é isso que eu sonhei. E no dia seguinte ele vai fazer uma estátua de ouro, como se ele conseguisse estabelecer o rei dele perpetuamente. Coitado. Uma outra mensagem eu posso pregar sobre a besta fera que Deus faz o homem achar que ele é grande. A cabeça de ouro era a Babilônia. O peito de prata era o Médio-Pérsia. O Médio-Pérsia, logo depois, no capítulo 6, ele já invade o reinado de Nabucodonosor, que o seu neto tinha reinado em seu lugar, e destrói Babilônia, porque Deus não demora para abater aquele que acha grande. Ventre de bronze é a Grécia, e as pernas de ferro é a Roma. Roma foi na época de Jesus. Nós estamos falando de 600 e poucos anos antes de Cristo vir na terra. Antes de Jesus vir,
Deus dá a revelação para um rei que é ímpio pela interpretação do filho dele escolhido, Daniel, dizendo assim: olha, fique tranquilo, meu povo de Israel, eu vou vir e eu vou reinar, eu vou estabelecer o meu reino sobre essa terra, e meu reino não é visível, ele é invisível, mas é real. O meu reino não é aqui na terra, é sobre o céu. Ah, meu filho, você não está entendendo a grandiosidade da revelação deste sonho para que Deus deu para Daniel revelar ao rei Nabucodonosor. Deus, ele vai muito mais além da mente do homem. O homem não consegue chegar um palmo à frente do nariz, mas o meu Deus consegue ver o teu futuro muito mais além do que você. Talvez o que você está vivenciando, você não está entendendo nada. Fique tranquilo, lá na frente você vai compreender o que Deus está fazendo contigo. Essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão e destruiu a estátua, está falando de quem, meu irmão? Do nosso meigo e amado Jesus Cristo. Isso se cumpre lá em Mateus capítulo 1, verso 23, quando Maria estava fazendo os seus afazeres e de repente brota um anjo na frente dela do nada e diz assim: olha, mulher graciada, tu és virtuosa, tu és a virgem que conceberá e dará à luz a um filho. Lembra da pedra sem auxílio de mão? Qual foi o homem que colocou lá no ventre de Maria? Qual foi o homem que facilitou para Maria? Quando você entender isso, você vai entender que tudo quanto você quer vivenciar, ou tudo quanto você está vivenciando, é nada comparado, porque foi lido hoje, é tema hoje. Ô homem incrédulo, até quando eu estarei convosco? Ô homem incrédulo, até quando eu estarei convosco? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Oh glória, volta a exercitar a sua fé, volta a acreditar no reino, volta a acreditar em Cristo, volta a acreditar no Deus poderoso. Pode ficar tranquilo, assim como Deus determinou para a vida de Daniel, dizendo assim: olha, sem auxílio de mão de homem, o meu reino vai crescer, vai expandir, e já passou mais de 2000 anos e nós estamos aqui adorando Ele. Nós estamos glorificando Ele. A pedra é Cristo. Mateus capítulo 2, verso 42. Ele é a pedra angular. Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, verso 11. Ele é a pedra rejeitada que se tornou a principal. Quando ele veio aqui na terra, ninguém dava valor para ele, ninguém dava credibilidade, só queria um milagre. Os próprios discípulos, como está ali, tá no tema daqui de hoje, Marcos capítulo 9, do 17 ao 34, você vai ler lá que os discípulos estavam disputando para ver quem era o maior. Quem era o maior que estava no reino de Deus? E Deus vai pegar uma criança e falar assim: olha, aquele que se acha grande se tornará pequeno. Deus não tem nada com grande. E sobre essa pedra tem uma grande promessa. Mateus capítulo 16, verso 18, dizendo assim: olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai prevalecer contra a tua vida, nada vai parar a tua vida. O reino de Deus é eterno, e Ele prevalece sobre toda quanta circunstância que houver sobre a tua vida. Ninguém consegue parar esse reinado. César se depara com Jesus e fala assim: olha, eu tenho o poder de livrar a tua mão. Quem é você, César?
poder nenhum foi dado, senão o meu Deus que deu no céu, meu irmão. Se eu quisesse, eu mandava 12.000 legiões aqui. Pedro queria defender Jesus, sancou a faca e cortou a orelha de Malco e diz assim: olha, Senhor, ninguém vai te levar. Pedro, meu reino não é aqui, Pedro, não é aqui nessa terra. Daniel entendeu e ele compreendeu, e quando ele viveu em tempo de Nabucodonosor, de Dário, enquanto ele viveu na Babilônia, ele não queria compromisso com aquela terra, ele queria compromisso com Cristo. Oh glória. Colossenses capítulo 1 verso 18 vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja. Não é homem, não é o pastor, não é o irmão Danilo. Mexeu com este lugar, mexeu com este templo, mexeu com este povo. Você está mexendo com um grande da Galileia. Fique tranquilo, ele vai se levantar, porque o reino dele é eterno. E nós temos o poder, e eu quero que você entenda, que nós temos o poder de abalar aonde nós chegarmos. Você é a luz, você é o sal. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você tem que abalar. Você tem que chegar dizendo assim: eu tomo posse porque Cristo está comigo. Daniel entrou e ele se tornou o maior dos maiores, não porque ele queria, mas porque Deus o exaltou. Daniel não se contaminou com o rei, não queria majestade, mas Deus colocou ele de pé e falou assim: ele é maior do que tudo, porque eu estou com ele. Coloca de pé que eu vou fazer essa oração. Enquanto eu vou fazer essa oração, você vai entender o poder deste reino. Hebreus capítulo 12, verso 28. Eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 12, verso 28, vai dizer assim: olha, eu quero que você volte a ter esperança e credibilidade no reino a qual você está inserido. Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão celestial. Você tem poder e autoridade. Pastor, aquilo que o Senhor falou, nós vamos vivenciar. Nós vamos chegar no lugar e as pessoas vão se incomodar. Mas rapaz, eu não gosto desse cabo. Já aconteceu comigo. Eu vou pregar e Satanás vai ter que sair correndo. Você vai louvar e pessoas vão começar a gritar no meio do culto. Você não vai entender, mas é o ano da manifestação do poder de Deus. Então, quando o reino de Cristo chega, o inimigo não aguenta. Hebreus capítulo 12, verso 28 vai dizer assim: ó, pelo que tenho recebido o reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça é um favor imerecido, não é porque você merece, mas é porque Cristo te escolheu, pelo qual servimos Deus agradavelmente com reverência e piedade. Reverência e piedade. Oh, irmão, você não está entendendo a importância desta palavra. Esses dias não, ontem de ontem, praticamente, pastor Roger, eu estava conduzindo e entrou um cidadão naquelas calamidades que você possa perceber. Eu estava conduzindo e ele entrou fedendo, maltrapilho. As pessoas perguntou para mim assim: ô motorista, você vai colocar ele aqui? Ele falou assim: ele entrou. Ah, mas você pode tirar. Eu falei assim: não vou tirar. E a gente seguiu a viagem, eu praticamente com o pescoço do lado de fora. E aquilo me incomodou. Eu falei assim: cara, como que pode, gente? Primeiro, pela situação dele de chegar nesse ponto. E segundo, de nós não conseguir suportar. Reverência e piedade. Ano do clamor, eu friso muito a palavra que eles se reuniram com temor para orar. Temor, minha gente, é você reverenciar e respeitar Deus. Ao contrário de nós, Deus não faz exceção de ninguém, meu irmão.
Você pode chegar quebrado como eu cheguei, você pode chegar perdido como eu cheguei, e Deus que transforma, não é o homem. Não é o homem. Pelo contrário, Deus não veio para os sãos, Ele veio para os perdidos. E às vezes nós queremos tomar o lugar do perdido. Nós estamos aqui dentro e queremos algo que Deus... Não, meu irmão, vamos procurar aqueles que estão perdidos. Aquilo foi uma pancada. Eu olhei para aquele cidadão e eu falei assim: rapaz, como pode? E o reino de Cristo não faz exceção. Aonde que nasceu esse reino eterno? Que povoou a terra e encheu a terra. Lucas capítulo 23, verso 39 ao 43. Lucas capítulo 23, do 34 a 43, depois você lê na sua casa, eu vou frisar. O reino eterno nasceu, cresceu, fortaleceu e expandiu quando tinha 2 ladrões do lado de Cristo. Essa pedra que sem força do homem veio aqui na terra e esmiuçou reinos de Roma, Grécia, babilônico, e cumpriu o seu dever aqui na terra. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 23, do 39 ao 43, que Jesus, quando está na cruz, de um lado tem um bandido, do lado tem outro. O primeiro ele zomba, dizendo assim: olha, se tu és Cristo, salva a ti e a nós mesmos. Mas do outro lado tem um que reconheceu o seu erro, recebendo o que merecemos. Este aí não fez mal nenhum, mas nós fizemos. E ele vai dizer assim: olha, lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele, não julga, não aponta. Pelo contrário, Jesus olha para ele e diz assim: olha, filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse reconheceu que Jesus era rei, esse demonstrou fé, esse se arrependeu. O que será que você tem feito? Como será que você tem visto? O reino de Deus é eterno. O bandido entendeu, o ladrão entendeu que para ele era o fim, era o ponto final, mas para Cristo era uma vírgula de uma nova história lá no céu. Eu oro hoje por ti, dizendo assim: Senhor, eu peço para que o Senhor fortaleça os meus irmãos, que eles acreditam, Senhor Jesus, que a fé deles seja inabalável sobre a tua presença, assim como Daniel transformou uma geração. Meu Pai, aqui tem uma geração que irá transformar este século. Será, Senhor Jesus, credibilidade, meu Pai, total ao reino dos céus. Nós iremos, meu Pai, proclamar um reino que está acima de todos os reinos, um reino, meu Pai querido, que governa, um reino que é poderoso, um reino que revela, que é profundo, que é forte. Deus, eu tenho certeza, meu Pai querido, que assim como eu criei hoje e li, meu Pai querido, vidas que estão destruídas o Senhor alcançará, vidas, meu Pai, perdidas o Senhor trará. Meu Pai querido, eu tenho certeza, Senhor Jesus, que assim como o Senhor apregoou, que ela crescerá, meu Pai, eternamente. Cada lugar deste ambiente, meu Pai querido, será cheio, não pela força do homem, mas pela força do teu reino, não pelo querer do homem, mas pela força do teu reino, meu Pai.
Pai, porque maior, meu Pai querido, é o que está conosco. Enquanto eu estou orando, meu Pai querido, assim como o Senhor livrou Daniel da cova do leão, assim como o Senhor livrou, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Pai querido, eu quero que o Senhor livre aquele que estão passando por tormentos, meu Pai querido, nessa noite, por aflições, meu Pai querido. Arranca, Senhor, dentro da alma deles, meu Pai querido, essa perturbação. Tira, Senhor Jesus, tudo que está inquietações sobre a alma, porque somente o Senhor pode dar paz, somente o Senhor pode livrar, somente o Senhor pode salvar, meu Pai. Eu oro crendo, eu oro determinando e profetizando sobre a vida de todos, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.